Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda do canal Chocolícia da Fê e eu venho trazer para vocês mais uma decoração de bolo. Hoje o tema do nosso bolinho é dinossauros. Foi um bolinho para o Nicolas. Eu já fiz aí, gente, a pré-camadinha nele com um chantilly verde e vou ir depositando aí todinha a lateral do nosso bolo até cobrir em cima, tá? Ele tá meio onduladinho porque eu cortei pouco a pontinha do saco, então quando você corta pouco, ele fica dando umas frisadinhas na hora que você aperta, mas não vai interferir em nada, tá? Só faltou eu colocar um pouquinho mais embaixo, que depois vai dar uns buraquinhos, mas a gente conserta. Então eu vim cobrindo toda a lateral e o topinho do nosso bolo. Esse bolinho aí é um bolinho 15 por 10 de sabor prestígio, tá? Então eu dei uma pré-alisadinha em cima e vou dar uma pré-alisada na lateral, tá? Se ficar algum buraquinho, a gente já preenche. Então eu tô usando a espátula, eu tenho uma espátula bem comprida. Essa espátula eu vou segurar ali em cima, vou girar a bailarina e vai alisar em cima. E eu vou fazer a mesma coisa na lateral, tá bom? Aí eu tenho uma bandeja espelhada que o meu esposo fez, que ele é vidraceiro. Ele fez um pouquinho menor porque eu falei o tamanho errado para ele, mas deu para fazer o bolinho sem problema. Aí eu já tô utilizando uma espátula de textura, aquela de dentinhos que dá esse efeito. Ficou alguns buraquinhos, eu venho colocando mais chantilly nesses buraquinhos e vou girar novamente a espátula de textura, tá bom? Até que fique o mais perfeito possível. O vídeo não tá bem centralizado, mas dá para vocês terem uma noção legal, tá? Então, eu faço novamente a lateral e puxo em cima para ficar lisinho também. Daí, vou fazendo esse processo, como eu sempre explico para vocês, até eu achar que tá legal, que tá o mais perfeito possível, tá? Vai alisando, vai deixando o mais perfeito possível, tanto em cima quanto na lateral, tá? Daí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aí um restinho de chantilly que sobrou verde, eu vou adicionar o corante em gel marrom, tá? Isso daí é o da Fab. Eu vou utilizar ele, aproveitando esse chantilly verde, vou mexer até ficar um marronzinho. Tá bom? Daí coloca também um pouquinho mais de leite condensado ou água gelada para poder dar textura nele, tá? Para deixar ele bem molinho. Eu vou colocar ele num saquinho de pirulito ou um saquinho de confeitar, o que você achar melhor. E vou fazer aí, o que eu quero fazer? 2 laterais nesse bolo. Então, eu vou fazer ali um risco pra gente delimitar a área e vou puxando ali pra lateral, tá vendo? Vou fazer isso desse lado, do lado direito, depois do lado esquerdo do nosso bolinho. Eu poderia ter hidratado melhor esse chantilly marrom. Ficaria mais fácil. Mas depois vocês vão ver. Sempre parece que vai dar errado, gente, mas sempre dá certo no final. Essa é a certeza que você pode ter. Sempre no final fica perfeito. Fica ótimo. Então, eu vou fazer, ó, a mesma coisa eu tô fazendo desse outro ladinho, tá? Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Você pode fazer só na parte de baixo. É assim, é criatividade, né? É o que vem na cabeça, a gente pega e faz. Eu quis fazer assim, 2 faixas nas laterais, tá? Pra mim poder imitar a madeira. Pra parecer uma coisa rústica como é dinossauro. Então, eu vou dar uma alisadinha com a espátula mesmo, nesse marronzinho. Vou dar tá vendo que ele tá um pouquinho mais grossinho? Se ele tivesse mais molinho, seria melhor. Então, quando você fizer aí, deixa mais molinho, que vai ficar perfeito, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro ladinho, tá? Então, é só ir puxando, alisando. Vai dar uma manchadinha ali que eu vou pegar sem querer no verde, mas não tem problema. Depois a gente corrige, tá? Não tem problema. Então, eu vou pegar um pincel e vou ir puxando assim, ó, pra dar a textura de madeira, uma coisa bem rústica, tá? Só pegar o pincel e ir fazendo pra cima na parte marrom. Vai fazendo pra cima, vai tirando o excesso do pincel
Vai tirando o excesso num paninho, num guardanapo. Ó, deu uma manchadinha ali na lateral, mas não tem problema. Ali apareceu um pouquinho do verde, é só colocar mais marrom e fica bom. Olha só, tá vendo? Vai limpando o seu pincel, se manchar com a outra cor. Você pode colocar também um pouquinho de corante líquido nesse pincel marrom, para dar também uma cor, um destaque maior no marrom, assim como eu fiz no vídeo da Masha e o Urso. Aí com o palitinho de churrasco eu vou fazendo umas marcações no chantilly marrom. Como é que fala? Umas voltinhas assim, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, entendeu? É umas marcaçõezinhas. Tá vendo? Ó, vai marcando todinho a parte marrom do nosso bolinho. Daí ficou assim, tá vendo? Duas partes. Aí eu tenho o quê? Coco. Esse coco tá médio, eu acho, se eu não me engano. Daí eu coloquei o coco num saquinho e coloquei corante em gel verde, o mesmo corante que eu usei no chantilly. E daí eu vou mexendo com a mão, tá? Ele vai virar o matinho do nosso bolo. Só que assim, o que eu sugiro, que você tenha a certeza que a pessoa come coco, não tem alergia de coco, tá? Pergunta pra ela, fala, ó, vou fazer uma decoraçãozinha, vai ter uns detalhes em coco. Você tem algum problema? Porque tem gente que tem alergia a coco, então já aconteceu comigo isso, de eu colocar coco na decoração e a cliente falar, meu Deus, a gente não come coco, então eu sempre pergunto antes. Aí eu coloquei o topper no nosso bolinho, coloquei as patinhas de dinossauro na parte marrom, coloquei o número 4 na frente e os personagens em cima, olha lá, os personagens são os dinossauros. Coloquei 2 coqueiros, tá? Olha aí. Agora aquele coquinho que a gente tinha feito verde, que vai ser o nosso matinho, eu vou colocar aí nos acabamentos do marrom, tá vendo? Eu vou jogar um pouquinho ali, ó, na borda, tá vendo? Ele vai fazer o acabamento. Então, eu vou colocar o coquinho ali em cima e no rodapé, tá? Faz ali em cima na volta do marrom, todinho a volta do marrom, e depois a gente vai fazendo no rodapé, tá? Eu resolvi colocar todinha na parte de cima, tá? Na quina todinha do bolo. Eu achei que ia ficar melhor. Então, eu fui colocando o coco todinha aí na quina de cima. Você pode também fazer matinho com chantilly verde também. Mas, eu acho que assim, desse jeito, com o coco, fica mais parecendo folhagem. Eu acho que fica mais legal, sabe? Dá um efeito melhor no bolo. Então, eu coloquei também o coco no pé dos dinossauros também, tá? Gente, se você chegou até aqui, tá gostando do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. E se vocês tiverem qualquer dúvida que eu possa ajudar, é só me perguntar nos comentários, tá bom? Aí eu vou empurrando com a espátula para grudar, fazer todo o acabamento certinho no nosso bolinho. E assim, gente, limpa toda a lateral e assim ficou o nosso bolinho do tema dinossauro para o Nicolas. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo. Essa semana tem bastante, hein?